fazer mais um vídeo hoje para vocês, fazendo uma aulinha de estratégia de fazer prova objetiva e especificamente a prova do MPF. Após essa explicação do MPF, eu vou harmonizar também para as provas da Magistratura Federal, porque tem muitos alunos que pedem também essa harmonização. Basicamente, eu vou passar impressões que foram minhas. Eu desenvolvi um método para fazer prova objetiva, para evitar risco de passar a questão errada, para evitar risco com o tempo, para poder pensar bem na hora da prova. Então, basicamente, eu vou passar as minhas experiências, tá? Lembrando que tem inúmeras outras formas para fazer prova objetiva e vocês podem adotar aquela que vocês entenderem a melhor, tá? Então, fazendo essa ressalva, eu começo. Primeiramente, vocês sabem, eu não vou aprofundar muito nisso, né? A prova do MPF é composta por 4 grupos, cada grupo tem 30 questões, você tem que ter um mínimo para cada grupo, a cada 4 anula uma certa, tá? Essa questão todo mundo sabe. O que diferencia a prova do MPF? Primeiramente, além do fato de que vocês necessitam ter um equilíbrio para passar em todos os grupos, diferentemente dos outros concursos, que os grupos exigem uma pontuação menor, você precisa conseguir percorrer todos os 4 grupos de uma maneira tranquila. E a primeira coisa que eu levantei aqui, eu peguei a prova do 29 e a do 28, as últimas duas. E uma das coisas que eu vou passar de início para vocês é o seguinte: quando os fiscais da prova chegam dentro da sala e entregam a prova para vocês, a primeira coisa que se começa a fazer é o seguinte: pessoal, vamos lá agora, vamos conferir o número de páginas, aquela primeira palavra do começo da folha, a última palavra e tal. A partir desse momento, você pode analisar um detalhe que é muito importante. Você vai ver a quantidade de páginas que tem por grupo. Tá, Gref, mas por quê? O que interessa isso? Interessa sim. Embora no 29º concurso os grupos tenham sido equilibrados, eu anotei aqui, grupo 1, 9, grupo 2, 8, grupo 3, 7 e grupo 4, 9 páginas cada um. No 28º concurso, nós tivemos um problema bem relevante. Muitos colegas extremamente bem habilitados não se deram conta de fazer isso que eu estou ensinando para vocês hoje. Não se deram conta de que o último grupo, que você vai, em regra, fazer por último, depois eu vou explicar a ordem que eu considero a melhor para fazer, os colegas não levaram em consideração o seguinte: no 28º concurso, o G1 tinha 7 páginas, o G2 tinha 6, o G3 tinha 5 páginas e o grupo 4 tinha 12 páginas. Então, quando a pessoa está fazendo a prova, em regra, ele vai vendo, eu estou na questão tal, estou chegando no final. E aí ele se depara, a prova tinha 30 e poucas páginas, né? Dá uma média tem que conseguir ler mais ou menos umas 7 páginas por hora, em média, só para vocês terem uma base. E isso requer tempo. E se você não se dá conta, no início da prova, que tem um grupo mais extenso, você desequilibra o controle de tempo. Isso é muito importante para pessoas que têm um pouco de problema de tempo. Eu, particularmente, nunca tive problema de tempo, conseguia terminar as provas sempre com um pouco de antecedência, seja do MPF, que é 120 questões, seja as questões da magistratura, inclusive questões, provas mais extensas. Teve 2 provas seguidas do TRF4, por exemplo, que passaram de 50, 54, 56 páginas. Isso dá mais de 10 páginas por hora para o candidato trabalhar. Tá? Então, a primeira dica é o seguinte: vocês olham a quantidade de páginas e olham o tamanho dos grupos, porque isso é muito importante. Teve gente que errou questões do grupo 4 no meu concurso do 28º e acabou ficando de fora porque não conseguiu se dar conta que no tempo ali ele tinha que deixar um pouquinho mais de tempo para o G4, tá? Bom, passada essa dica, é o seguinte, pessoal. A regra geral, tá? Tudo que eu estou falando aqui é a forma que eu considero que é melhor. Vocês podem pensar de outra forma. Regra geral, eu entendo que a prova deve ser feita da primeira até a última questão. Mas por que isso, Gref? Eu gosto mais do grupo 2 ou do grupo 3, eu gosto mais de começar lá por
civil, processo civil, depois eu volto, depois eu vou para outra. Ou eu gosto mais de começar pelo mais difícil, que eu considero, que é o grupo 4, sabe? Eu digo por quê da orientação de fazer a prova na sequência, como uma sistemática para que o cérebro de vocês já esteja preparado e para que esse tipo de coisa não seja algo de preocupação. Começou da primeira até a última, você sabe que vai estar percorrendo a prova, vai estar andando e vai dar tudo certo. Se você pular, faz um pedaço, depois volta para o outro, você já começa a criar alguns riscos. Qual é o primeiro risco? Você marcar alguma errada. Se você começa de um grupo pela metade e de repente você passa uma errada, tá? Então a minha sugestão número 1 é vai do começo ao fim. Número 2, não deixa a questão. Não deixa a questão para voltar. Sabe, a pessoa pensa, eu vou ler isso aqui, mas eu vou dar uma pensadinha, vou andar, vou fazer outras, depois eu volto. Se você voltar, você vai voltar com a mesma dúvida que tinha antes e vai perder mais tempo. Além disso, você corre o risco também de interferir na marcação. Eu vou passar uma sugestão de forma de marcação do cartão para evitar problema para vocês, mas você corre risco disso também. Então, outra coisa, não volte. Vai para frente, você vai ter que enfrentar a questão. A probabilidade de você encontrar a resposta correta indo mais à frente à prova e voltando é muito pequena e é desproporcionalmente valiosa em relação à capacidade que você tem de concentração e poder andar mais com a prova. Então essa é uma outra experiência que eu tive que não deu certo, então eu passo para vocês essa sugestão de enfrentar a prova, enfrentar ela cabo a rabo da 1 até 120. Além disso, nós tivemos esse exemplo do 28º concurso, então no coach, preparando o pessoal para fazer a prova objetiva e tal. Então eu bolei uma outra estratégia. Por quê? Porque tem pessoas que realmente têm um problema grave de tempo. Então uma estratégia B seria o seguinte: se a pessoa pegasse a prova e notasse que determinado grupo era muito maior do que o outro, então, por exemplo, o G4 no 28º concurso ele tinha mais que o dobro de páginas dos outros, de alguns dos outros, né? Por exemplo, o G3 tinha 5 páginas e o G4 tinha 12. Então, a minha sugestão era que, excepcionalmente, nesse caso que é uma desproporcionalidade, que a pessoa tendo problema de tempo, então ela tinha essa carta na manga, que era uma estratégia B, que era, se tiver desproporcionalidade, começava pelo grupo 4, porque era o grupo mais extenso, com questões mais longas, que exigiria uma apreensão maior, então faria esse para depois fazer os grupos menores. Mas essa é uma estratégia de exceção, que vocês estão aprendendo agora, essa estratégia, e pode deixar na manga, eventualmente surgir uma próxima prova que tem um grupo lá, vamos imaginar que o grupo 2 ou 3, ou qualquer que seja maior, você pode fazer isso, tá? Passado isso, eu vou passar uma outra coisa que eu também fui experimentando. Vocês sabem que tem várias formas de fazer prova objetiva. O cara vai lá, marca todas, na prova depois passa para o gabarito. Eu evito essa porque pode ser que numa das passadas a pessoa pode passar uma errada, né? Chega lá no final, às vezes está apertado, começa a correr, marca uma errada. E você sabe, né? Quando a gente marca uma errada no gabarito, geralmente é aquela que a gente iria acertar. Isso é batata, não tem erro. Se passou errado pro gabarito, era aquela que, às vezes, é aquela que falta para a segunda fase. Pois então, dessa forma eu excluo. A outra forma é, digamos assim, faz uma e já passa pro gabarito. Faz uma e já passa pro gabarito. Eu também não considero uma boa estratégia. Mas tem uma que eu bolei aqui, que é o seguinte: você vai fazer a prova, chegou, recebeu a prova, vai lá, começa a fazer as questões. A peculiaridade do MPF é que são 10 questões por disciplina. Isso em relação também àquelas disciplinas que abrangem duas matérias diferentes, né? Por exemplo, no grupo 2 lá tem administrativo ambiental, tem financeiro tributário, no grupo 3 tem econômico consumidor. Vocês sabem disso. Mas a minha ideia e sugestão é, faz 10 questões, bem tranquilo, bem tranquila, vai lá, tá fazendo as questões da prova, aí pega o gabarito e vai lá e passa as 10 questões. Tranquilamente, cuidando para evitar passar a questão errada. Tá? Você sabe, né? Se passar errada vai ser aquela que você iria acertar. Foi lá, passou. Enquanto você está passando essas 10 questões, a tua mente está dando uma relaxada.
tá dando uma desligada, tá dando uma... Você só tem a preocupação em passar as questões certinho. O que que acontece? Na medida e proporcionalidade que você vai avançando na prova, o teu gabarito vai sendo marcado. E isso tem um outro efeito. Faz com que você fique mais tranquilo durante a prova e quando estiver lá no final, mesmo que esteja com um tempo um pouco mais apertado, você já tem o gabarito bem marcado, sem correr risco de passar alguma questão errada, tá? Então, essa é uma dica que eu dou, eu considero muito importante, ela ajuda bastante e ela serve também para as provas da magistratura. Por quê? Em provas da magistratura, como eu exemplifiquei antes, tem algumas que tem provas com mais de 50 páginas. Uma prova com mais de 50 páginas, o cara tem que andar, tem que ler mais de 10 páginas por hora, tá? E essas questões às vezes são muito detalhadas e tal. O que acontece numa prova muito longa? Seja do MPF porque tem 120 questões, seja porque uma do TRF, mesmo que tenha 100 questões, ela tem muitas páginas. Na parte final da prova, o candidato acaba muitas vezes errando uma questão que sabe por um pouco de cansaço e desatenção. Então, às vezes, não viu um não viu um nunca, não viu uma palavrinha ali. E essa técnica que eu passei de você faz 10 questões e passa para o gabarito, ela visa também que isso evitar o erro por cansaço no final. Porque se você vai de 10 em 10, vai dando uma paradinha, você dá uma esfriada na cabeça, respira. Isso sem falar naquele xixizinho básico que faz na hora da prova, né? Um lanche e tal, respira. Mas tem que ter o cuidado com o tempo. Então essa técnica, ela tem o escopo de evitar que você passe errado para o gabarito. Tem o objetivo de te tranquilizar para que, na medida e proporcionalidade que você anda com a prova, teu gabarito vai ser marcado, né? Ele já vai andando. E tem também a finalidade de evitar que você se desconcentre, esteja muito cansado ou cansada no final da prova para errar questões. Hoje eu fiz esse videozinho curtinho para dar uma dica para vocês, tá? E mais à frente vai ter outras coisas aí. Bons estudos, um abraço, até mais, pessoal.